Oi, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tudo certinho com cada um de vocês. O meu nome é Davi e esse é o meu sinal identificador na comunidade surda. E eu aqui no ETEPAC atuo como professor do curso técnico em tradução, interpretação em língua de sinais e também como intérprete aqui da instituição. Talvez você já tenha me visto em alguma janelinha, certo? Então, hoje a gente vai começar a discutir um tema de uma área que é extremamente relevante, uma área que requer muita responsabilidade por parte das pessoas que atuam. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, que vocês também copiem os sinais, tentem fazer vocês mesmos e também pesquisem. O conhecimento não se limita nessa aula, certo? Vamos começar? Então tá aí o tema, sinais jurídicos. Essa é a área que a gente vai estar aprendendo hoje. Vamos embora. E antes de começar, eu queria mostrar para vocês o roteiro da aula, para vocês saberem como é que vai ser. A gente começou com as boas-vindas, depois passar por um sinalário, certo? Depois a gente vai ter os procedimentos jurídicos, como eles funcionam, e por fim, um encerramento, com uma palavra final. Pode ser assim? Vamos embora. E antes de começar a tratar dos sinais em si, eu encontrei essa citação muito importante que fala sobre a função do intérprete dentro do contexto jurídico. E como é que ela se dá? Então vamos ler. Eu peguei a citação direta e coloquei aqui para vocês. Vai ser uma olhadinha bem rápida. No contexto jurídico, a função do intérprete de Libras é o quê? Garantir a acessibilidade comunicativa e também o acesso pleno à justiça para pessoas surdas. Ele atua como uma ponte neutra e imparcial entre a linguagem jurídica formal e a língua brasileira de sinais, assegurando, assim, a compreensão de todos os direitos e também procedimentos. Perceberam que tem umas palavras grifadas, coisas importantes para a gente notar? Então, primeiro eu preciso entender que a minha função como tradutor e intérprete dentro da área jurídica é conseguir o quê? O acesso pleno à justiça por parte da pessoa surda, para que o surdo consiga compreender e se localizar daquele espaço de maneira total. Eu não posso escolher o que ele vai entender, escolher o que ele vai ser relevante ou não para ele, não. A minha função é garantir o acesso pleno. E aí, como eu consigo isso? De maneira neutra e imparcial. Significa então que eu não posso opinar, não posso dar o meu achismo dentro disso? Exato. A minha função é conseguir que as partes envolvidas naquela atuação consigam se comunicar e eu vou mediar essa comunicação, sem me envolver. Ser imparcial é isso. E por fim, a gente vê ali assegurar a compreensão para que todos os direitos sejam garantidos. Então, quando a pessoa surda chegar nesse proceder jurídico, ele precisa entender tudo o que está acontecendo. É um direito dele, essa total compreensão. O objetivo não é que eu possa me amostrar, eu possa mostrar o quanto eu sei. Não. O objetivo é que o surdo saia sabendo de tudo que ele precisa saber dentro desse proceder jurídico de maneira correta. Entenderam qual é a função? Topam exercê-la de maneira certa? Então vamos embora aprender agora os sinais. E aí eu dividi a aula em alguns pontos. Eu queria começar mostrando a vocês sobre os atores jurídicos, que seriam as pessoas que participam daquela proceder, daquele estar jurídico, certo? E aí eu queria que a gente prestasse atenção quais são essas partes envolvidas. Primeiro, uma função muito importante é do advogado. Olha como funciona o sinal de advogado. O que seria o advogado? Profissional de direito que defende os interesses de pessoas ou empresas. Ele orienta sobre leis e representa clientes perante a justiça. Sim, essa é a função do advogado. E esse é o sinal. Depois a gente vai ter cliente. Olha o sinal de cliente. E quem seria esse cliente dentro dos atores jurídicos? Seria uma pessoa ou empresa que contrata um advogado para receber a orientação ou para ter representação jurídica. Por isso que é o cliente daquele advogado. Depois a gente tem o juiz. Olha como a gente sinaliza. Pode ser desse jeito ou desse outro aqui. Juiz. É uma autoridade do poder judiciário que é responsável por analisar casos e tomar decisões com base na lei, na legislação. Então o juiz não vai falar o que ele acha de maneira aleatória, de maneira ou sem sentido. Ele precisa respeitar e seguir a lei. Depois a gente tem o autor. Dentro do contexto jurídico, temos o autor, esse é o sinal. O que seria isso? A pessoa ou empresa que inicia uma ação judicial contra a outra parte. Esse é o autor. Se a gente tem o autor, a gente tem o réu. Esse é o sinal de réu. Olha como funciona as configurações de mão. O réu seria a pessoa ou empresa
contra quem a ação judicial é proposta. E esse réu precisa provar a sua inocência. Então, quando há um processo contra o réu precisa se manifestar em defesa. E falando em defesa, esse seria o sinal. E se refere ao conjunto de argumentos e provas usados para proteger os direitos de quem está sendo acusado ou processado. A pessoa tem que provar que não tem culpa, que ela está correta perante a lei. E pode acontecer de haver um júri. Olha como se dá esse sinal. Seria um sinal composto. O que seria esse júri? É um grupo de cidadãos responsáveis por decidir se o réu é culpado ou não, se ele é inocente em crimes contra a vida, um crime mais grave. Entenderam quem são esses atores jurídicos? Agora vamos passar para alguns termos jurídicos que são muito relevantes na área. Vamos embora aprender. A gente começa com processo. Preste atenção na configuração de mão. Processo. O que seria processo, então? Processo é um conjunto de atos e também documentos que são usados pela justiça para resolver um conflito. Isso caracteriza um processo. E também pode ser um verbo, processar, quando eu direciono ele para alguma das partes envolvidas. Depois a gente tem audiência, que tem 3 sinais. A gente pode ter audiência desse jeito, a gente pode ter audiência nesse jeito, ou, por fim, audiência. E o que seria essa audiência? É uma reunião realizada perante um juiz, onde a gente ouve as partes, o autor e o réu, também testemunha, se for preciso, para que haja a análise das provas de um processo. Isso é uma audiência. Então lembra que a gente tem o primeiro sinal, o segundo sinal e esse terceiro sinal para audiência. Também temos tribunal. Olha como é o sinal de tribunal. E o que seria o tribunal? É um órgão do Poder Judiciário responsável pelo quê? Pelo julgamento de processos e também dos recursos por meio de desembargadores ou ministros e figuras importantes que representam o Poder Judiciário. A gente também tem os autos do processo. O que seriam? Esses autos que se sinaliza dessa maneira é um conjunto de todos os documentos e registros que fazem parte de um processo judicial. Então, toda essa documentação ela é reunida nos autos. E sobre lei, olha como funciona o sinal de lei. A lei é uma regra criada pelo Estado, pelo governo, para organizar a sociedade e também definir direitos e também deveres dessa sociedade. Isso é a lei, e é assim que a gente sinaliza. Pensando na Constituição, o que seria essa Constituição? É a lei mais importante do país. Ela organiza o Estado, certo? Essa série de regras, e garante os direitos dos cidadãos para que todos possam ter acesso ao que precisam. Culpa. Olha, tem 2 maneiras de fazer esse sinal. Culpa. Quando a gente tem uma pessoa ou alguém que fez um dano sem intenção, certo? Foi por descuido. E aí a gente tem esse sinal de culpa quando a pessoa fez algo e ela precisa enfrentar a lei. Não houve maldade, não houve intencionalidade. Foi realmente talvez acidental, mas ainda assim há culpa por imprudência ou falta de habilidade. Prisão. Olha o sinal, prisão. O que significaria essa ideia de prisão? Seria a restrição da liberdade de uma pessoa, certo? Que antes tinha essa liberdade e agora perdeu, por uma decisão do juiz. E aí ela vai ser presa, ou se a pessoa cometer o crime for pega em flagrante. Então, no momento do crime, ela foi pega, não tem muito o que fazer. É decretada prisão. Acordão. Uou, que palavra é essa? Acordão, uma palavra diferente, até difícil, até o jeito que escreve. Mas quando você pensa em acordão, você lembra de quê? De acordo. E sim, está relacionado. O acordão seria decisão tomada por vários juízes que conversam entre si, chegam no acordo de um tribunal sobre um processo ou recurso. Então, esse ato de haver acordo seria o acordão entre esses juízes. A gente já viu os atores que participam desse ato jurídico, a gente já viu alguns termos muito importantes, e agora a gente vai ver sobre o procedimento jurídico, como isso acontece. Vamos embora? É claro, quando a gente pensa num processo e no procedimento jurídico, a gente sabe que ele pode ser demorado, pode levar anos, meses. Alguns processos, sim, levam anos para serem concluídos. 1, 2, 3, 4, vários anos. Então, aqui, claro que eu vou trazer de maneira reduzida para vocês verem, em 6 passos, como se dá o procedimento jurídico, para a gente aprender esses 6 passos de maneira resumida. Vamos começar pelo primeiro? Tudo começa nesse passo inicial, que é a petição inicial. Olha como é o sinal. Petição inicial. A petição inicial, que a gente configura
desse jeito, seria o quê? O primeiro documento apresentado no processo. E geralmente quem faz vai ser um advogado que vai redigir esse documento, essa petição. Por isso que o sinal tem essa ideia de digitar. Nele, a pessoa que entra com a ação, que seria o autor, explica o problema, apresenta à justiça seus pedidos, dá informação sobre dia, hora e como que aconteceu e mostra os fatos e provas que justificam a abertura do processo, para que o juiz possa entender que ali está acontecendo o início de um processo judicial. Depois que há a petição inicial, acontece a contestação. Olha como é o sinal de contestação. A gente vai usar as duas mãos para fazer esse sinal, contestação. O que seria isso? É a resposta da parte processada, do réu, certo? Que tem esse direito à resposta, mediante uma petição. Então, quando existe uma petição que começa esse processo, o réu pode responder para tentar trazer a sua defesa. E isso é a contestação. Aconteceu a petição inicial, aconteceu a contestação, e aí vem o quê? A réplica. Olha como é o sinal de réplica. Percebe que todos funcionam aqui nessa mão, né? E o que seria a réplica? É a resposta do autor mediante a uma contestação que o réu apresentou. Então a gente tem essa contestação e depois o autor tem o direito de pegar a contestação e responder a ela, dizendo que concorda, que discorda, o que é que está errado, se há alguma mentira, alguma inverdade nesse processo, tentar mostrar que há culpa sim. Depois da petição inicial, certo? Aconteceu o quê? A gente começou pela petição, lembra disso, aí tem a contestação, depois a gente tem a réplica, e em quarto lugar aqui a gente tem o despacho. Olha como funciona o despacho. Esse é o sinal de despacho dentro do procedimento jurídico. O que seria isso? É uma comunicação oficial e formal feita pelo juiz durante o processo, quando ele precisa se comunicar com as partes envolvidas, certo? Ele pode fazer um despacho pedindo documentos, solicitando algum complemento, algum anexo, dizendo que faltou algo, que precisa marcar uma audiência, e toda essa comunicação por parte do juiz para com os atores jurídicos se dá por meio de despachos oficiais. Por isso, é o sinal de despacho, é assim. Em quinto lugar, certo? Quinto passo desse processo, a gente vai ter a impugnação. Ó, cuidado com esse sinal, ele pode ser confundido com o sinal de denúncia, que funciona mais paralelo aqui no corpo, mas não é uma denúncia. Impugnação, que é nessa horizontal aqui, certo? Ou diagonal, perdão, seria quando acontece uma resposta e quando acontece uma discordância por uma das partes, é o ato de contestar ou discordar ou refutar uma informação, documento ou argumento. E aí acontece essa impugnação, que é usada para mostrar ao juiz por que determinada informação não deve ser aceita. Então, quando eu quero mostrar ao juiz que tem algo errado, eu posso entrar com uma impugnação. E no final desse processo jurídico que a gente viu, tem a sexta parte, que é a sentença. Pode ser sinalizada a sentença ou desse outro jeito, sentença. Então, você pode ter dois sinais possíveis que a gente encontra aqui para essa decisão final dada pelo juiz para encerrar o processo após essa análise de tudo o que aconteceu. Então, o juiz vai reunir todos esses documentos, os autos, vai ouvir as partes envolvidas, e depois dessa decisão tomada, a gente tem essa sentença, um documento que é oficial e fala qual foi a resolução que esse legislador deu em relação a isso. Então, pode ser sentença ou sentença desse jeito. Agora que fomos devidamente apresentados a estes sinais do procedimento jurídico, eu espero que você se sinta mais confortável e à vontade para entender como o processo funciona. Vamos revisar rapidinho? Começamos por onde? Pela petição inicial, exatamente. Petição inicial. E depois? A gente passa para contestação. Olha o sinal como é que se faz contestação. Depois vem a réplica. Se você respondeu réplica, tá certíssimo. Em quarto, a gente vai ter o despacho, exatamente, essa comunicação, o despacho. Em quinto lugar, impugnação, exatamente, o sinal de impugnação. Em sexto e último, a gente tem sentença ou sentença, que pode ser assim também. Espero que você tenha aprendido todo esse procedimento jurídico e lembrando que você pode assistir esse vídeo quantas vezes for necessário até você aprender e memorizar bem os conceitos e também os sinais que a gente está mostrando para você. Mas a aula vai acabar dessa maneira? Não. Eu queria trazer para vocês algumas reflexões que eu considerei muito importantes para a área jurídica, para que você pudesse saber como se portar quando futuramente você vier trabalhar e atuar como um tradutor e intérprete jurídico. E algumas coisas são muito essenciais, eu diria básicas. Por exemplo, é importante que você sempre, sempre, sempre tenha atenção com a variação linguística. Então, eu sei que eu trouxe aqui vários sinais, e talvez você domine os sinais, mas talvez o surdo olhe e diga: aqui na minha cidade a gente usa diferente. Como é que acontece? Tá errado? Tá certo? Não. Isso é apenas uma manifestação da variação linguística. Então, por exemplo, sentença ou sentença, que eu mostrei dois sinais possíveis para vocês. Significa que um tá certo e um tá errado? Não.
Isso é um exemplo de manifestação linguística que necessita que você preste atenção para no momento que o surdo vier e você conseguir se comunicar, a sua acessibilidade possa trazer compreensão e clareza. Então pergunta ao surdo qual sinal você prefere ou qual sinal você conhece ou usa, faça esses acordos para conseguir uma sinalização mais clara. Em segundo, eu queria que você pudesse, antes do momento de atuação, se reunir com o surdo, para que você pudesse ter uma reunião prévia que evitasse surpresas na hora da sinalização. Quando você sabe que o surdo é o cliente, ou você conhece o surdo como autor daquele processo, ou talvez o surdo seja réu do processo, em qualquer um desses cenários é importante sentar com ele para que ele lhe explique o que vai ser feito, falado, como que aconteceu aquele caso, para evitar algum erro, ou evitar também que a comunicação seja impedida ou atrapalhada por causa de falta de informação. Então é importante essa reunião prévia. Em terceiro lugar, uma dica muito importante é que você esteja munido de estratégias de tradução e interpretação diversas na hora da sua atuação. Então, talvez você pense que somente saber o sinal é importante, mas aí o surdo pode dizer: "Ó, eu não conheço esse sinal". Aí você diz, por exemplo, contestação. Você sinaliza a contestação, você talvez até faça datilologia, tá pensando que vai trazer clareza, e o surdo: "Ainda assim não conheço". E agora? Parou? Não tem mais o que fazer? A compreensão fica perdida? Não, é nessa hora que entra uma estratégia onde você pode, por exemplo, explicar. Você vai dizer: "Lembra que você fez uma petição inicial? Pronto, agora o réu vai fazer uma réplica para isso, uma resposta para isso". Isso é a contestação. E o surdo consegue entender com clareza, ser partícipe desse processo jurídico através das suas estratégias que evitam a perda de comunicação ou uma comunicação ineficaz. Lembra, o surdo precisa se entender claramente, compreender todo o procedimento jurídico. E a última dica que eu tenho para você, último lembrete sobre o que é importante fazer antes da atuação, é sobre a leitura do código de ética. Código de ética é de muita importância para cada tradutor e intérprete e para a nossa categoria. Nele você vai entender claramente sobre a função do tradutor e intérprete, sobre o que fazer no momento de atuação, sobre como se manter imparcial e neutro, sobre como agir em determinadas situações. Então eu peço para que você sempre, sempre visite, você que trabalha como tradutor e intérprete, visite o código de ética, que pode ser facilmente encontrado no Google. É só dar um Google pela FEBRAPIOS, a nossa Federação Brasileira de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. Nela, você vai ter o código de ética do tradutor e intérprete de língua de sinais. E agora chegamos ao final da aula. É isso, gente. A aula acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você possa revisitar esse conteúdo, que você tenha aprendido. E espero que a gente se encontre novamente. Bons estudos!